Olá! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma dica semanal e na dica de hoje eu quero ensinar você a se certificar de que você compreendeu exatamente um conteúdo de humanas. Então, quando a gente estuda humanas, não interessa se é literatura, história, geografia, filosofia ou sociologia, sempre vem aquele gelinho na barriga depois que você estuda. Mas será que eu estou sabendo a matéria, professor? Afinal, são tantas informações. Eu preciso ter um mecanismo para saber se estou sabendo ou não. Então, o meu propósito hoje é te auxiliar de forma bem simples a saber se você mais ou menos está com a matéria na sua cabeça. E se vale a pena então você avançar para um outro assunto ou se vale a pena você estudar um pouquinho mais. Então, a primeira coisa que eu proponho para você é a seguinte: imagina que você vai ter que explicar esse conteúdo para alguém. Então, faça a seguinte pergunta para você mesmo: se eu tivesse que explicar o conteúdo que eu acabei de estudar para alguém, por onde eu começaria? Se você conseguir começar a explicar esse conteúdo, já é um bom sinal, mas ainda não é certeza de que você está sabendo a matéria. Então, se imagine explicando o conteúdo para alguém, avance nesse processo e finalize, ok? Em poucas palavras. Esse é o teste inicial. Se você já travar aí, vai estudar a matéria de novo, ok? É muito importante que você consiga realizar esse primeiro passo. Segundo passo do processo, você vai fazer algumas perguntas para você que são praticamente infalíveis em relação a essa certificação. Então, a primeira pergunta que você deve fazer é: imagina que você estudou, por exemplo, Revolução Francesa. Então, primeira pergunta que você deve responder para você, depois de ter estudado: o que é ou o que foi a Revolução Francesa? Tenta responder isso de forma oral para você mesmo, ok? Respondeu? Próxima pergunta: quando ocorreu a Revolução Francesa? E aí, esse quando não é apenas a data, mas o contexto que envolve a Revolução Francesa, os antecedentes e eventualmente até as consequências. Esse é o quando. Quando? Em que contexto? Ok? Conseguiu responder? Show de bola! Próximo passo, próxima pergunta: como ocorreu a Revolução Francesa? E aí é onde você teoricamente vai ter mais trabalho. O como ocorreu. Você tenta responder oralmente para você mesmo e eventualmente até escrever um textinho sobre isso, ok? A próxima, nesse exemplo que eu peguei, ela é meio que óbvia, mas não é óbvia para todos os assuntos. Onde ocorreu a Revolução Francesa? Nesse caso, como eu disse, é óbvia, mas para um outro assunto pode não ser algo óbvio, ok? Por exemplo, você está estudando trovadorismo. Onde ocorreu o trovadorismo? Em que partes da Europa ocorreu o trovadorismo? Maravilha? E, finalmente, por qual motivo ocorreu a Revolução Francesa? Então, com essas 5 perguntinhas, você consegue ter uma noção se você está mais ou menos bem, ou se você tem, no mínimo, uma noção básica sobre um determinado assunto que você estudou. E isso permite que você ou vá para os exercícios, ou então, se você está estudando só a parte teórica, avance para uma segunda etapa ou para um segundo assunto, ok? E ainda você poderia pensar em mais uma coisa para finalizar. Neste assunto que eu acabei de estudar, quais são os personagens envolvidos? Ou quais são os grupos envolvidos? Ok? Então, recomendo que você assista novamente o vídeo aí com calma, anote essas perguntinhas no papel e toda vez que você terminar de estudar um assunto de humanas, você recorra ao uso dessas perguntas para com que você tenha a certeza, né, você se certifique que você está sabendo corretamente o conteúdo, ok? Eu vou ficando por aqui. Espero que tenha ajudado. Não esqueça de compartilhar com seus amigos a dica, compartilhe, né? Não fique preocupado com concorrência. Você vai ver que você vai criar uma rede do bem ao compartilhar os conteúdos que você achar mais relevantes. Então compartilhe, curta, vamos promover conteúdo de qualidade e do ponto de vista técnico aí
para a maior parte das pessoas que precisem, né, que necessitem, porque como eu venho dizendo sempre, esse tipo de conteúdo ele é bastante carente, ok? Então um grande abraço e até o próximo vídeo.